Lucas, capítulo 10, 38 a 42. Diz o texto: indo eles de caminho, entrou Jesus num povoado e certa mulher, chamada Marta, hospedou-o na sua casa. Tinha ela uma irmã, chamada Maria, e esta quedava-se assentada aos pés do Senhor, a ouvir-lhe os ensinamentos. Marta agitava-se de um lado para o outro, ocupada em muitos serviços. Então se aproximou de Jesus e disse: Senhor, não te importas de que minha irmã tenha deixado que eu fique a servir sozinha? Ordena-lhe, pois, que venha ajudar-me. Respondeu-lhe o Senhor: Marta, Marta, andas inquieta e te preocupas com muitas coisas. Entretanto, pouco é necessário, ou mesmo uma só coisa. Maria, pois, escolheu a boa parte, e esta não lhe será tirada. Esta é a palavra do Senhor. Nós vivemos dias em que as iniciativas humanistas, nos nossos dias, dependem exclusivamente da mídia. Não é assim no seu Facebook? Você fica sabendo de coisas que trazem sensibilidade para você. Uma das funções da mídia é trazer sensibilização. É mover o nosso coração e a nossa mente a uma disposição tal que a gente haja e a gente se impressiona. A gente se impressiona com as últimas imagens do Haiti. A gente se impressiona com a realidade de gente tão carente. Mas não apenas com esses que nessa semana foram acolhidos por uma manifestação, da natureza, mas também daqueles que morrem na Síria por conta da ação dos homens. A sensibilização visual, ela nos traz uma identidade de quem nós somos. Nós passamos a agir com ela e as pessoas passam a nos conhecer. Esse texto que nós lemos aqui tem uma realidade clara, da qual Jesus tem um encontro com duas mulheres, Marta e Maria. Quem são Marta e Maria? Aquelas que nós já conhecemos, inclusive no domingo passado, o pastor Giovanni falou sobre Lázaro. Jesus está no centro e no universo dessa família. Lázaro, Marta e Maria. Não existe uma outra família no Novo Testamento da qual Jesus mais tenha tido contato, tenha tido mais relacionamento. O único texto que menciona um sentimento que pouco nós entendemos muitas vezes em Jesus, que é um versículo, menor versículo da Bíblia, que diz que Jesus chorou. Esse versículo se refere justamente ao sentimento que ele tem, a sensibilização que ele tem para com essa família, dado o seu relacionamento. Jesus está no universo dessa família. Não apenas como alguém que passa, mas alguém que tenha intimidade, alguém que entra na casa dessa família e participa da realidade dela, tanto da sua dor, quanto da manifestação mais comum, e muito comum no nosso meio, que é a hospitalidade. Porém, Jesus faz advertências de maneira muito amigável, muito sensível a um dos membros dessa família, que é Marta. Duas realidades distintas, irmãs, mas muito distintas. É muito notório nós observarmos, por exemplo, certas distinções em pessoas, quando elas são muito diferentes. É o caso, por exemplo, de pessoas que têm filhos gêmeos e são idênticos, mas só os que estão na intimidade, os da família, conseguem
definir as diferenças. Você já deve ter ouvido histórias de gêmeos que o namorado de uma, né, se dirigiu à outra, essas coisas, por falta da intimidade. Jesus entra na intimidade e no cotidiano dessa família, e ele encontra uma realidade. A realidade de alguém que tinha sérias preocupações com a natureza da vida, do dia a dia, e outra que se preocupava mais com a realidade das coisas eternas. Por isso, Jesus tem uma declaração fantástica nesse texto, quando ele diz assim, disse no versículo 42, pouco é necessário, ou mesmo uma coisa só. Maria, pois, escolheu a melhor, ou a boa parte. Voltemos ao primeiro texto, que é o versículo de número 38. Diz que, indo eles de caminho, entrou Jesus em um povoado, e certa mulher, chamada Marta, hospedou em sua casa. Marta é essa mulher dinâmica, essa mulher da casa, que tem preocupações domésticas, tais com os detalhes. Certamente algumas das senhoras devam ser assim. Gente que realmente não deixam as coisas fora do lugar, né? Que termina o jantar, não pode deixar a louça suja, né? Não pode ver nada desarrumado. Marta é desse tipo de gente, esse tipo de mulher, preocupada com os seus hóspedes. Ela tem uma agitação natural. A agitação de Marta está ligada a essas atividades domésticas do cotidiano. O texto diz que ela hospedou. Era uma família hospitaleira. E quem mandava nesse assunto era Marta. A Bíblia fala do dom da hospitalidade. Paulo está dizendo aos romanos assim, compartilhai as necessidades dos santos, praticai a hospitalidade. Uma realidade. A questão é até onde vai essa atividade intensa ao ponto dela ser prejudicial à nossa vida de relacionamento com Deus. Será que é saudável nós nos dedicarmos tanto ao trabalho, às preocupações domésticas, do dia a dia, das responsabilidades? Será que isso não tem influenciado espiritualmente de forma negativa a nossa vida? Eu conheço histórias de homens de Deus, pastores, presbíteros, diáconos, que viveram assim, intensamente as suas responsabilidades, e algumas delas relacionadas à igreja, mas que, ao final, tiveram grandes prejuízos. Tiveram famílias destroçadas, filhos que nós chamamos desviados, filhos que não puderam reproduzir a fé genuína por conta desse ativismo. Cuidado com a agitação. Cuidado com essa agitação demasiadamente preocupante. E nós vivemos isso nos nossos dias. Como é difícil. Voltando ao texto, o versículo 40 diz que Marta agitava-se de um lado para o outro, ocupada em muitos serviços. É interessante observar essa palavra, em muitos serviços. Jesus estava diante dela, estava sendo hospedado, mas nos bastidores da casa tinha muita coisa na mente e no coração de Marta para se fazer. E Jesus, de uma forma muito delicada, se aproxima dela, mas ela tem uma reclamação. Senhor, você não está vendo? Você não está vendo minha irmã? Como que ela é irresponsável? Eu estou aqui cansada, sozinha, dando conta desse recado todo, e ela está aí, com o Senhor, conversando. Tantas coisas para serem feitas. Sabe o que acontece quando nós nos tornamos essa pessoa focada nas ações?
nós achamos que nós estamos no lugar certo, na posição certa e com a vara da justiça nas mãos. A agitação intensa nos leva a avaliar os outros com a mesma perspectiva. Quando nós entramos em crise, nós começamos a avaliar os outros. Começamos a perguntar por que eles não têm essa crise. Por que Maria não tem a crise de vir cuidar das coisas, de se ocupar com as necessidades domésticas, enquanto ela está aí conversando, batendo papo com Jesus? Há uma velha declaração que você conhece muito bem, que sempre a grama do vizinho está mais verde. Não é porque a grama do vizinho está mais verde, é que você entra em crise e começa a avaliar o vizinho. Mas é mais que isso. Jesus estava ali, o mestre dos mestres, o Senhor dos senhores, que andava fazendo sinais e prodígios, e na visão de Marta, as necessidades domésticas eram mais importantes do que participar dessa experiência de estar com o Senhor dos senhores. É mais fácil, na nossa crise, nessa intensidade, nós queremos avaliar os outros. Voltemos ao texto, versículo 41. Respondeu-lhe o Senhor: Marta, Marta. Eu penso que a gente não consegue entrar muito nesse clima, nessas palavras que Jesus está dizendo. Mas não sei se você já viu alguém se dirigindo a alguma pessoa assim, com aquele olhar fixo, mas cheio de amor, né? Não é como a gente faz com os nossos filhos, né? Quando a gente quer repreendê-los, normalmente a gente fala o nome inteirinho, né? Quando as coisas são boas, é só o primeiro nome, é um diminutivozinho no nome, né? Se Jesus poderia dizer Martinha, Martinha. Mas eu creio que é nesse sentimento que Jesus está dizendo, não é uma repreensão, mas uma repreensão doce, que tem como objetivo trazer ao coração de Marta a necessidade de ter os seus olhos abertos, ter o seu coração aberto. Por que você está tão inquieta? Por que você está tão preocupada com muitas coisas? É essa agitação que nos leva à doença do século, o estresse. O estresse, senão, é a perda do equilíbrio, é aquilo que de vez em quando eu passo. Então, se essas coisas acontecem com você, acontece também comigo, né? Quantos aqui já me viram algumas vezes com problemas de labirintite? Mas a ideia da perda do equilíbrio, que não é apenas esse equilíbrio físico, mas é o equilíbrio real da vida, de maneira plena. Quando você se destina e leva a sua vida com intensidade nas suas ações, quantas coisas estão ficando para trás? Quantas coisas estão desequilibradas? O seu relacionamento na sua casa. Essa semana eu vi um videozinho do pastor Hernandes Dias Lopes, ele falou uma frase que para mim foi fundamental. Ao fundo do seu vídeo tinha uma família brincando com os seus filhos num balanço. E ele diz assim, olha, os seus filhos não precisam tanto de presentes, eles precisam da sua presença. Quantas vezes nós queremos trocar essa coisa? Como num senso de justificativa, pais que doam, trazem os presentes mais fantásticos para os seus filhos. E eu conversando com a irmã da igreja, falando sobre presentes, ela falou assim, olha, lá em casa a gente dá um presente só, não dá tudo de uma vez. É preciso dar um tempo. Mais do que isso, você precisa dar tempo para o seu filho, para os seus filhos. Se essa é a doença do século, ela traz claramente uma realidade, é a do desequilíbrio real da vida. E eu fico assim, impressionado muitas vezes, olhando para a história, e você certamente vai pensar como eu estou pensando, quando você pensa na história dos seus pais.
Meu pai foi pastor, mas antes de ser pastor, ele foi evangelista 17 anos, aqui no interior de Goiás, e antes de ir para o seminário, ele morava em Goiânia. No interior de Goiás, ele não tinha carro, não tinha moto, ele era a cavalo. E ele fazia o seu trabalho de visitação andando, o que muita gente não sabe mais o que isso significa, léguas. Né? Léguas. De horas a cavalo para visitar alguns. Quando me entendi por gente, evangelista em Goiânia, ele tinha uma Vespa. Também muita gente aqui não conhece, só quem tem mais de 40 sabe o que é uma Vespa. Né? Ou viu aí alguma coisa na internet. Ele fazia o trabalho com uma Vespa. E o pior, ele levava consigo a família inteira. Né? Não era grande não, eram uns 3 pessoas. Né? Ele, minha mãe e eu. Né? E quem conhece uma Vespa sabe que lugar de menino é na frente, naquele vão, entre o assento e o guidão. E ele dava uma assistência ao trabalho aqui numa cidade chamada Aragoiânia. Né? Alguém sabe o cognome de Aragoiânia? Biscoito duro. Né? Mas não fala isso para ninguém de lá, porque senão você vai sair com o olho roxo. De onde nós morávamos, que era no setor Pedro do Vico, e eram as últimas casas de Goiânia, nós saímos para Aragoiânia. Não tinha asfalto não, gente. Estrada de terra, cascalho. Né? Era esse o trabalho. E foi numa dessas voltas que nós nos acidentamos. Nós tivemos um derramamento, não do Espírito, de pessoas no asfalto. Certo? No asfalto não, no cascalho. Né? Nossos pais não tinham essa possibilidade. E hoje nós temos tantas coisas que facilitam a nossa vida. Né? Você tem micro-ondas que facilitam a sua vida para aquecer a mamadeira do seu neném, do seu filhinho. Né? Antes você tinha que pôr água para esquentar, pôr a mamadeira dentro da água, isso demorava muito tempo, você tinha que estar de olho. Agora não, você põe ali no micro-ondas e rapidinho determina o tempo, fácil. A vida se tornou fácil, mas nós a complicamos com as nossas atividades intensas. Certamente, nós temos que tomar cuidado com essa realidade. Marta, Marta. Essa é a exclamação de Jesus. Mas o último texto diz que, entretanto, pouco é necessário, ou mesmo uma coisa só. Maria, pois, escolheu a melhor parte. Jesus tem uma receita certa para o equilíbrio das nossas vidas. É que as nossas escolhas precisam ser equilibradas. E a receita de Jesus não é muita coisa não, ele diz que é pouco é necessário. Pouco. Você que vive nessa intensidade, buscando tantas coisas, tantos programas, tantas ações, Jesus está dizendo, pouco é necessário. A vida nos nossos dias tem se tornado muito complexa. Muito complexa. E eu penso que o que Jesus disse aos seus discípulos, que você conhece bem esse texto, buscai, pois, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça, e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Só há uma coisa mais importante na vida: o reino de Deus. Não é nem a igreja, não é nem o ministério cristão, não é nem o seu trabalho, mas é o seu compromisso de vida para com Deus. A sua responsabilidade maior está diante de Deus. Não está diante do seu patrão, não está diante da sua esposa, diante da sua família. A maior responsabilidade você tem diante de Deus. E é certo que se você tratar dessa responsabilidade, as outras virão, e virão com equilíbrio, virão com responsabilidade, porque Deus não nos afasta de uma desassociação real da nossa vida. Pelo contrário, a concentração real de vida, quando Deus está nesse negócio, é uma das coisas que eu mais digo quando estou celebrando casamento.
Eu digo, ó, se você convidou Deus para o seu casamento, é um negócio sério. Há seriedade nisso. Traga seriedade para a sua vida. Considere o que Deus quer considerar para a sua vida, não o que você quer considerar para a sua vida. Jesus disse, ela escolheu a boa parte. E o melhor dessa declaração é o que diz depois. E esta não lhe será tirada. O que é que não vai ser tirado de Maria aqui? Não é o emprego dela. Será? Será que isso Jesus está se referindo a esses 12 milhões de desempregados nos nossos dias? Quantos homens hoje de negócio estão à beira da falência? Tudo isso está sendo tirado. Qualquer crise tira essa base de confiança em nós mesmos. Qualquer lugar que você deposite a sua confiança, ela pode ser tirada a qualquer momento. A declaração de Jesus diz, e esta não lhe será tirada. Jesus está falando de algo seguro, firme, compactado, solidificado. Ele está falando de redenção. Ele está falando de salvação. Ele está falando de eternidade. Na sua vida cristã, quais têm sido as verdadeiras motivações para você viver? O que é que te motiva para viver? O seu trabalho? Ou o seu salário? Muita gente vive em função disso. Eu estou motivado porque eu tive aumento. Eu estou motivado porque eu tive promoção. Eu estou motivado porque agora eu tenho um plano novo. Tem algo fantástico na minha frente. Possibilidades imensas agora. Te digo que isso pode ser tirado a qualquer momento. E Jesus está dizendo, isto não lhe será tirado. Eu volto a essa realidade dessa família. Jesus era íntimo dessa família. E a gente só diz algumas coisas para a gente íntima, né? Tem certas verdades que a gente consegue dizer para quem a gente tem intimidade, relacionamento profundo. E se você quer ouvir alguma coisa de Jesus, você precisa buscar essa intimidade. Para que o seu coração ouça aquilo que de outra maneira você não vai ouvir. Tem 2 versículos do apóstolo Paulo em Filipenses que têm me inspirado muito nesses últimos dias. Filipenses 4, 11 e 12. Sintetizando o que está escrito aí, diz assim que tanto aprendi a viver contente em qualquer situação. Seja na humilhação, seja na abundância, como escassez. Paulo está falando de instabilidade. Se é uma coisa que nós detestamos, é isso, instabilidade. Nós fugimos disso. Mas Paulo está falando justamente nessa instabilidade. Ele fala de opostos. Mas alguma coisa que é mais fantástica nesse texto é como ele encerra esse segundo versículo. Versículo 12. Tudo posso naquele que me fortalece. Tudo posso naquele que me fortalece. Onde está o seu fortalecimento? Na intensidade da sua vida? Nas responsabilidades? Maria escolheu a melhor parte, quedar-se aos pés de Jesus. Buscar mais intimidade, já a tinha, mas ela estava buscando mais. Porque ela poderia dizer isso que Paulo disse, tudo posso naquele que me fortalece. Eu queria orar com você. Queria orar por você nessa hora.
Senhor, a nossa fé, tantas vezes declarada no Senhor, declaradas na adoração, no culto, nos cânticos, declarada na nossa confissão de fé, tantas vezes se perde ou se desvanece nas nossas responsabilidades do dia a dia, nas nossas buscas, buscando essa estabilidade do trabalho, da nossa manutenção, da nossa casa, da nossa família, vislumbrando dias melhores. Em tudo isso, todos os dias nós nos vemos perdidos, somos solapados com crises, com mudanças. E tudo isso tantas vezes tira o nosso pé do chão. É porque, na verdade, nós nunca tivemos o pé no lugar certo, a nossa confiança no lugar certo. E nessa manhã, nós somos, mais uma vez, impactados por essa realidade comum nos dias de Cristo, mas que a cada dia parece mais avultante. Nós precisamos do Senhor. Nós precisamos confiar no Senhor. Nós precisamos nos lançar nos teus braços, quedar-se aos teus pés. E numa declaração de que só o Senhor é quem nos fortalece. Tirar todo o peso que tantas vezes tem sido razão do nosso desequilíbrio emocional, do nosso desequilíbrio espiritual. Nessa manhã nós rogamos que o Teu Espírito possa falar ao nosso coração. E te pedimos no nome de Jesus. Amém.